Espartanos, bom dia pessoal, tudo bem? Tranquilo, beleza? Mais um podcast Espartano da Vida Moderna, estamos aqui, firmeza total, guerreiros, e vamos seguindo em frente aí, mais um domingão aí. Então no último podcast, pessoal, eu falei sobre questão política e falei também sobre o Brasil na questão política. Graças a Deus, pessoal, o povo está enxergando que realmente participar e ter opinião ativa da política do nosso país faz a diferença nas leis, na cobrança contra os políticos e principalmente para banir a questão da corrupção, né? Foi uma das últimas reflexões aí do podcast. Então é isso aí, espartanos, tá curtindo aí, manda aquela bicuda espartana aí, sem dó no like aí, uma voadora aí no botão de inscrição. E é isso aí, um soco aí no sininho aí. Balança esse, sacode esse sininho aí pra continuar recebendo as notificações aqui do podcast Espartano da Vida Moderna. Espartamos junto, falando só crescendo cada dia mais. Tamo junto, espartamos junto. Arru! Bom, pessoal, continuando a conversa aqui no teatro, né, continuando o podcast. Então, o Strovatos estava falando, o Strovatos ateniense, né? Tava falando um pouco sobre a cultura ali de Atenas, né? E a diferença de Esparta. E sobre a gente falou sobre a questão política, né? A questão política de Atenas. E num podcast antes desse também, a gente estava falando sobre a questão de união, né? União que Esparta, né, que Atenas teve que ter, mesmo sendo inimigas, para combater o inimigo em comum, que no caso era a Pérsia ali de Xerxes, né? E essas uniões que às vezes, mesmo com pessoas, parcerias que mesmo na vida moderna a gente vê que são pessoas que a gente às vezes não tem muita afinidade e tal, mas que a gente precisa trabalhar em alguns projetos juntos, seja no trabalho, seja na família, né? Eu já tô metendo a reflexão aqui antes de ler um negócio aqui, né? Mas enfim, vamos falar sobre essa parceria aí e dando continuidade aqui no nosso capítulo aqui. Bom, pessoal, o Felipe levantou a mão, né? O Felipe da Macedônia. Eu não vou ficar voltando toda vez no capítulo, não, senão fica complicado, né, pessoal? Senão vai ficar muito grande os podcasts aqui. Eu vou tentar ser mais objetivo, tentar fazer um podcast mais curtinho, né? Então o Felipe da Macedônia levantou a mão e perguntou, né, para o Strovatos, que é o ateniense, né? Fidipides, não consigo entender como é que vocês acabaram aliados nas Termópilas para depois se converterem em inimigos, né? Quer dizer, vocês lutaram junto, combateram Xerxes, expulsaram a Pérsia da Grécia, ganhou a independência da Grécia ali, né? Trabalharam em equipe, um se matando pelo outro, de repente vocês viram inimigo. E aí Fidipides suspirou, né? O Strovatos deu aquela suspirada, né? Lentamente, e disse: é a política, meu amigo, infelizmente é a política. A política é algo terrível, né? Uma hora você se vê forçado a aliar-se a certas pessoas que amanhã ou depois podem simplesmente enfiar a faca no seu peito. Pessoal, isso aí tem tudo a ver com a vida moderna, vamos ser sinceros, né? A gente vê aí algumas parcerias políticas aí, principalmente essa última que teve aí, né? Sem querer criticar e sem querer me manifestar politicamente aqui no canal, mas PSDB com PT, né? Que eram dois inimigos, né, no passado e que agora estão juntos, né? O Alckmin agora com o vice do Lula aí, né? Então a gente vê que essas questões políticas, elas realmente são movidas por interesses, né? E que a partir do momento que aquele interesse não está sendo cumprido, né? A partir do momento que aquilo ali não está sendo sustentado mais, que as partes não estão saindo beneficiadas, né? Um acaba virando inimigo do outro, né? E, pessoal, já fazendo a reflexão, a gente vê isso aí na sociedade também, né? Um pouco aí na sociedade, né? Pessoas que realmente usam outras pessoas por interesse mesmo. Seja por uma questão de network, seja para validar o ego nos relacionamentos, seja para manter um status dentro de uma empresa ou de um grupo social. A gente, infelizmente, vê esse tipo de parceria negativa, sabe? Uma parceria forjada na farsa, né? Forjada, infelizmente, nos interesses totalmente individuais. Realmente você vê que é uma parceria ali que é realmente por interesse mesmo, né? Por interesse mesmo. Não no sentido de união, de cooperação, de querer ver o bem do próximo, mas sim do interesse individual mesmo, né? E o pessoal não tá nem aí, não tá nem, né, cagando pro resto. Bom, mas enfim, aí ele fala isso aqui, ó, uma hora você é forçado a aliar-se com pessoas que
amanhã ou depois ela simplesmente pode enfiar a faca no seu peito. Então, pessoal, na vida moderna a gente, infelizmente, tem essas pessoas mesmo. A gente tem que ser espartano e estar preparado para essas situações, viu, pessoal? E infelizmente temos que ser espartanos, guerreiros, confiar nas pessoas. Claro, a gente tem um círculo de pessoas confiáveis e tal, mas também é aquilo que eu sempre digo, né? Sempre preparado para o melhor, né? Sempre esperar o melhor das pessoas, mas estar preparado para o pior. Caso alguém venha te trair, seja no seu serviço, seja nos relacionamentos, seja na sua família, né? Então, é isso aí. Guerreiro tá preparado para tudo, né? Quando entra num campo de batalha chamada vida, né? A vida é isso. Exige da gente que a gente esteja preparado para tudo. Bom, continuando aqui, naquele tempo a gente está falando praticamente de 145 anos atrás, né? Então a situação assim era muito diferente ainda. E os espartanos sempre tiveram certa arrogância, né? E mesmo desprezo por quem não compartilhasse sua ideologia e sua forma de vida. Mesmo assim, não havia como entregar o comando de operação, né, para rechachar o exército de Sérgio para outra pessoa, né? Até porque seria burrice da nossa parte, dos atenienses, não entregar o comando para a pessoa que foi criada num ambiente militar, que foi o caso de Leônidas, né? Então, realmente, isso aqui não teria como. A maior potência da Grécia era Esparta. E Atenas sabia reconhecer isso. Agora, os espartanos eram arrogantes? Eram. E podiam ser. Porque os caras eram foda e simplesmente não teria como questionar, né? É a mesma coisa você falar de time de futebol. Tal, time é bom, time tal, não sei o que, fica aquela briga e tal. Mas você sabe que a diferença é ali no campo. Ou então é no octágono ali no UFC. A gente vê que a pessoa é boa ali porque ela prova que é e aí nasce o status dela, a arrogância dela em si, né? Só que os espartanos eram muito arrogantes, né? Eles tinham xenofobia mesmo, eles se achavam superiores às outras classes e aos outros gregos. E era difícil lidar com eles, né, pessoal? Mas Atenas teve que pedir ajuda para Esparta, né? Atenas sozinha não ia conseguir enfrentar a Xerxes sozinha e engolir seco o ego mesmo, o orgulho e ir lá fazer essa parceria com o Esparta. Então, igual eu falei, quantas situações na nossa vida que às vezes a gente tem que trabalhar num projeto, trabalhar numa empresa, que a gente tem que lidar com pessoas difíceis, pessoas que a gente às vezes não gosta muito, às vezes até na família, para resolver uma situação de família, ter contato com alguns familiares, parentes, que as pessoas não têm muita proximidade também, né? Mas fazer o quê? O objetivo ali é um objetivo maior, que está acima daquilo ali, né? Dessas picuinhas, dessas diferenças de família, de pensamentos e de gosto, se gosta, se não gosta, de afinidade, né? De afinidade. Então, a gente está preparado para essas coisas, pessoal, e preparado com um sorriso, preparado para dar o melhor, preparado para ser o melhor, né? Aquilo que eu falo. Às vezes a gente vê julgamento das pessoas, fulano de tal, mas você faz um pré-julgamento da situação da pessoa, ela já ganha ela já fica cancelada, né, socialmente perante aquilo ali, mas você não deu nem oportunidade de conversar com ela, de entender um pouco da vida dela, de entender o que levou ela a tomar certas ações na vida dela que levaram a ser daquele jeito, né? Então eu acho que é muito legal a gente poder dar essa abertura para as pessoas, com sorriso, com o peito aberto, né? E aí, a partir daquilo ali, a gente vai filtrando quem realmente é uma pessoa do bem, quem é uma pessoa bacana, quem está tentando melhorar, quem está nesse seu processo de evolução aí, e quem é folgado mesmo, quem merece tomar uma bicuda espartana para longe, entendeu? E quem realmente não merece respeito, porque a pessoa que não te respeita não merece seu respeito, a verdade é essa. Mas vamos seguindo em frente, ela merece, sabe que esse tipo, e eu falo pra vocês aqui, sabe o que esse tipo de pessoa merece? Ela merece a sua distância, você não gastar tempo com ela, energia com ela, você não gastar nada com ela, a sua indiferença em relação a essa pessoa, ela merece a sua distância em relação a ela e principalmente ela merece uma oração sua para ela, para que ela melhore, para que ela mude, para que Deus coloque uma oportunidade na vida dela para se transformar. E é isso aí. Bom, continuando aqui, pessoal. Hoje tá cabuloso aqui, já tô fazendo um monte de reflexão aqui. Então eles falaram que realmente não teria como entregar para outra pessoa, né, o exército a não ser Leônidas, que Leônidas era foda. Inclusive eles o próprio ateniense começa a falar, não, realmente, o que chega pra gente chegava lá em Atenas pra gente é que as lendas de Leônidas
E não é uma pessoa não, são várias pessoas que falam a mesma coisa, né? Que Leônidas era foda, principalmente a lenda dele, que ele é a mais famosa, que ele tem um lobo, que enfrentou um lobo sozinho, quando ele é apenas um moleque, né? A gente pode ver essa cena aí no início do filme 300, que Leônidas enfrenta um lobo sozinho e mata o lobo assim de forma estratégica, fria, sem se envolver emocionalmente. Apesar do frio, apesar do medo, ele teve calma, tranquilidade, teve estratégia, teve inteligência para atrair o lobo e matar o lobo de uma forma muito de ousadia, mas ao mesmo tempo fria, muito estratégica, né? Foi praticamente um golpe militar ali cabuloso, né? Quem vê essa cena aí, eu até falo para vocês, coloca aí no YouTube aí, Leônidas matando o lobo aí. Vocês vão ver essa cena aí, que essa cena é foda. É uma cena que inicia o filme 300, né? Então, muito bacana. Bom, e aí é o seguinte, eles fazem... O Leônidas já tinha essa fama mesmo, né? E a imagem que os espartanos... as imagens que ele faz do seu povo mesmo, né? É um desafio, praticamente vomitando ali na cara do mensageiro persa, né? Quando eles vêm pedir para os espartanos baixarem as armas, né? Os caras baixar as armas, meu amigo, vem buscar, vem pegar, né? Aqui não é mão lábia, né? Vem cá, rapaz. E é com arrogância mesmo. Você não sabe com quem que você tá falando, não. Você tá falando com os espartanos. Você não tem noção quem que a gente é. Que a gente foi, como é que a gente foi criado. Como é que a gente foi moldado no fogo mais quente do inferno. Entendeu? A gente tá preparado para tudo. Guerra pra gente é rotina, né? Mas e eles mesmos falam, os atenienses reconhecem e falam assim, ó, se não fosse assim, dificilmente... teria expulsado Xerxes, né? E esses feitos de Leônidas, se não tivesse toda essa história em cima disso, esses feitos dele, dificilmente também ele poderia ser um rei de Esparta, né? Porque realmente é um rei legítimo, não é um rei que está ali por causa só de uma sucessão, né? Tanto que ele nem era o filho imediato para suceder. Então, assim, como é que a gente pode falar? Até na questão do concurso público, né, pessoal? É uma meritocracia, né? É rei por merecimento mesmo, porque se esforçou, fez seu nome ali, teve a honra da glória em várias batalhas ali, e é um rei merecido, né? Bom, mestre Agrapa aproveita e pergunta também, né, para o ateniense, né? Ele pergunta, senhor Estrovatos, uma coisa me incomoda, né? Vocês atenienses parecem criticar duramente a escolha espartana por uma vida militar. Mas aqui, os cidadãos de Atenas também não têm uma vida militar, não é? Então, quer dizer, o Agrapa ele quer aprofundar um pouco nessa diferença do exército de Esparta e de Atenas, né? Perguntando assim diretamente para o ateniense. E aí ele fala, não, de fato, mestre, de fato a gente tem, e essa característica na verdade é todo grego, todo cidadão grego, veja bem, não é nada próprio dos espartanos ou dos atenienses. Em nossas cidades, todo cidadão deve estar disposto a se integrar às fileiras do exército. Em princípio, só os cidadãos deveriam ser soldados, mas na prática convocam-se homens livres que habitam a cidade também, como no caso os periecos em Esparta e os metecos em Atenas, né? Para quem não sabe, os periecos são os homens em condições de intermediária entre os cidadãos e os escravos, e os metecos são os estrangeiros que possuem permissão para viver em Atenas, né? E aí, e somente em circunstâncias de grave perigo, quando o pau está quebrando mesmo, quando a guerra está num ponto da calamidade cabulosa mesmo, aí que eles chamam os escravos também para se juntar às armas ali junto ao exército. Mas enfim, não só em Atenas, como Esparta, como Tebas, como Corinto, todas as cidades lá gregas já tinham uma vida de cultura militar. Todo mundo sabia que era o início ali, né, sobre realmente dominar a região, dominar a Grécia ali, as cidades polis ali da Grécia. Então, todo mundo teria que saber lutar mesmo, de certa forma, né? Você teria que estar preparado para uma invasão, você teria que estar preparado para várias coisas, né? Então, toda a cidade ali teria que ter um exército mesmo, teria que ter essa rotina também militar, né? Então, eles vão aprofundando, né? Essa questão, como é que vocês organizam o exército e tal, né? Detalhes mesmo dos exércitos de Atenas. E principalmente, pessoal, acho que a reflexão que fica mais assim é justamente essa diferença, né? Esparta era focado na questão militar, eu já falei isso em vários podcasts, era a potência militar mais cabulosa, né?
E aqui, nos próximos podcasts, vai falar mais sobre essa diferença aí, né? Sobre esse foco espartano militar e as outras atividades, inclusive do Exército de Atenas, porque que eles achavam que era importante as outras atividades além da militar, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast aí. É o seguinte, a reflexão que fica desse podcast aí é pra gente estar... Na vida vai ter momentos que a gente não vai ter jeito mesmo, a gente vai ter que passar por situações, a gente vai ter que conviver com pessoas difíceis, seja no trabalho, seja na família, seja em outros ambientes, né? Às vezes vai viajar com um grupo de pessoas, enfim, isso é normal, isso acontece, pessoal. E a gente tem que estar sempre preparado. Uma coisa que eu falei aí no meu Instagram, eu fiz um post aí no meu Instagram, que é a adaptação, é a flexibilidade, né? É saber ter o instinto de mutação, de se adaptar aos lugares, né? De saber ser um anfíbio mesmo ali, né? De saber ter uma metamorfose em relação aos ambientes, em relação ao contexto, né? Como eu falei a outra reflexão, que é até uma parábola de certa forma, para a gente ser mole como a língua, né? A língua é mole, flexível, ela se adapta dentro da boca, né? Mas rígido como o dente, rígido como os dentes, na questão dos valores, na questão das nossas crenças mais enraizadas, principalmente em relação a Deus, ser firme, ser rígido em relação a isso, né? A nossa ética, a nossa conduta, nosso respeito ao próximo, ser rígido, ser firme, né? E não realmente não abrir mão disso por nada, não vender nossa alma pro diabo, não abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios em relação a situação nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, saber ser flexível com as pessoas, saber receber as pessoas de bom grado, saber ter tolerância com as pessoas, com os defeitos das pessoas, saber lidar bem com essas pessoas e também saber colocar respeito nessas pessoas, aquelas que você vê que, né, de certa forma, está passando do limite, né? Então é isso aí, essa é a reflexão que fica desse podcast aí. Semana que vem tem mais Espartano da Vida Moderna. Espartamos junto aí, pessoal. Excelente domingo a todos aí. Arru!